Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Hoje os valores das criptomoedas não estão lá muito bonito, né? Final de semana, geralmente ocorre mesmo essas quedas e não é para dizer que o XRP está sem movimento, sendo que as demais também ainda estão, né? Mas nós temos aí a questão do processo que terminou, mas não encerrou, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Eu até estava pensando, será que para Ripple tem uma garantia de que um dia eles não vão ser importunados por qualquer outra administração hostil, né, que vier a assumir um governo dos Estados Unidos? Será que a SEC não deveria fazer uma declaração, né, pública e por escrito, né, de que a Ripple não deve mais nada, né, não tem nada que impeça ela de utilizar, porque se eles fazem essa declaração, fica como se acontecesse a mesma coisa, como aconteceu na realidade, a mesma coisa que o Jay Clayton fez, né? Ele fez uma declaração pública que representa a SEC e com isso o Ethereum até hoje ninguém mexeu com ele, né? Bom, é um pensamento meu, mas mesmo assim o XRP ainda está nos 2,20 ali, pode ter caído ou voltado, mas a gente continua nos 2,20. Vamos lá. Eu quero trazer para vocês aqui, gente, um vídeo diferente. Assim, inicialmente nós vamos ter uma informação verdadeira e depois eu quero trazer uma informação que para muitos e para mim também, né, era uma teoria da conspiração e que eu queria que vocês aprendessem isso, né, conhecessem isso. Eu imagino que alguns já devem ter falado, ouvido falar, e alguns nunca nem tenham ouvido falar de um sistema paralelo. Meu amigo, não é a criptomoeda, não, é um sistema paralelo mesmo, que existe, né? E remonta de 1327. E em 2023, ou foi 2003? Eu não vou lembrar, só na leitura que nós vamos descobrir tudo isso daí. Esse sistema paralelo foi mais uma vez utilizado, tá? Bom, vou mudar aqui e a gente vai conhecer, ou já muita gente já conhece, né, o Ashley Bila, que ele é um funcionário da Ripple há 10 anos que ele está lá, ou seja, desde 2014 que ele está lá, né, na Ripple, e ele agora é diretor, deixa eu ver, ele, além de ser investidor, né, desde 2022, a maioria dessas pessoas tem que se considerar um investidor, né, porque eles estão envolvidos com umas coisas assim, criptomoeda, né, até o pescoço. Então ele está aqui, ó, membro do conselho. Antes ele chegou a ser gerente geral da RippleNet, tá, em tempo integral aqui, meio período, membro do conselho. Responsável pelas funções de produto, engenharia, vendas, marketing, né? E vice-presidente sênior de gestão de produto e desenvolvimento corporativo também, tá? Na Ripple. E antes disso, nessas empresas aqui, beleza? Então, ele é membro do conselho juntamente com Chris Lassie e David Schwartz, né? Eu acho que David Schwartz também é membro do conselho. Ele diz aqui, ó, ele falou no Twitter ontem, hoje é 28, foi ontem mesmo, ó. De jeito nenhum a Tether se tornará um emissor de stablecoin de pagamentos não bancários qualificado federal, certo? Haverá impactos de segunda ordem massivos disso, mas no longo prazo na direção certa. Aí ele aponta por que a Tether não pode ser, né? Aí a gente vai ver aqui a tradução, ó. Pagamentos não bancários qualificados federal emissor
de stablecoin o termo qualificado federal, emissor de moeda estável de pagamento não bancário significa um subsecundário. Deixa eu só conferir se não cortou nada aqui, gente. Subsidiária, né? Subsidiária, não bancarizado, né? Que está escrito aqui. Subsecundária, subsidiária, tá? De uma entidade não bancária aprovada pelo próprio principal regulador federal de moedas estáveis de pagamento, de acordo com a seção 5 para emitir stablecoin de pagamento. Ou seja, ao que Ashley Bila está lembrando aqui, é que a Tether nunca poderá ser uma subsidiária não bancarizada, né? Uma entidade não bancarizada aprovada pelo principal, né, regulador de stablecoin, né, para pagamentos aí, beleza? Aí, navegando pelo X, a gente encontrou este outro perfil falando uma coisa interessante, até mesmo respondendo ao próprio Ashley Bila. Ele diz assim: parece que os Estados Unidos querem ter controle das stablecoins do USD por meio de regulamentação. Não sei o que isso significa para a Tether, a menos que eles se incorporem nos Estados Unidos, ou seja, crie uma empresa, né, uma subsidiária dentro dos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece. O que ele está apontando aqui, ó? Incorpore, né? Lá no item 16. Na tradução diz assim: pagamento permitido de stablecoin. Emissor. O termo emissor de stablecoin de pagamentos permitido significa uma pessoa incorporada nos Estados Unidos, ou seja, sediada nos Estados Unidos, né? Então a Tether deveria ser sediada nos Estados Unidos e não é. A Tether, ela é sediada em Hong Kong, sob o jugo da China. E para muitos que não sabem, mais uma vez, eu até recebi esse comentário aqui no Twitter. Mais uma vez, vamos entrar em tempo real. Nem estava lembrando disso, mas como a gente está falando ali, um inscrito aqui do canal mostrando que a Tether foi às compras mais uma vez, né? Deixa eu só conferir aqui aonde foi, quer ver? Ele fala assim, indo às compras, Tether indo às compras novamente. Ele está comprando ações ou direitos de uma empresa italiana de mídia, gente, tá? De mídia. Gente, eles estão lavando dinheiro na cara dura no mundo, tá? Eles estão lavando dinheiro na cara dura. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tether. Não tô achando aqui. Pera aí, gente. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Campinas. Ontem o Twitter aqui, eu até tô com um VPN nesse momento para evitar, né? Se cair o X aqui, eu não ficar na mão. Mas ontem estava aqui, ó. O Rodrigo, mais uma vez, falando aqui, Teta indo às compras novamente. Nós vamos ver isso aqui. Mas antes, a galera tá comentando aqui, ó. Anápolis está tranquilo. Então foi em Brasília, tá? Que houve, tá? Ó, eu postei, tá? Eu vou voltar, eu vou abrir esse post aqui, vou salvar ele aqui para nós. E eu vou voltar aqui para vocês. Opa, não é aqui não, é aqui. Eu fiz um comentário ontem, né? Se liga, galera, aqui VPN, ou seja, eu estou com VPN. A forma de falar para tentar driblar um pouquinho o algoritmo, né? Estão trancando as portas para o exterior, algo vindo por aí que não querem que o mundo saiba em tempo real. O X está fora do ar no Brasil, né? Aí eu apontei aqui para o Donald Trump e para o Elon Musk, né? Bom,
Aí a galera começou a responder dizendo que estava tudo normal. Por incrível que pareça, só com VPN aqui funcionou, tá? Ontem, se vocês repararem aqui, ó, no Down, vou pôr assim, X Down. Opa, não é assim não. Quando a gente põe assim, aí aparece aqui, ó, Down Detector. Vamos ver como é que tá hoje aqui. Ó, isso aqui foi dia 27, ó, ontem de tarde, ó. Ó o horário aqui, ó, 3 e começou mais ou menos aqui, ó, nas 3h24 e praticamente finalizou aqui às 4h24. Ó o horário aqui. Não sei se o horário lá tá correto. Deixa eu entrar agora de novo aqui. O horário que eu postei foi às 4 horas, ó, tá? Ou seja, já tinha uma galera tendo problema com o Twitter ontem, tá? O que acontece, gente? Se você quer ver esse gráfico aqui funcionando, né? Participar desse gráfico, quando ocorrer isso, você entra no DAO Detector pelo marcando o X, né? Vem aqui, ó, escolhe X ou pesquisa X DAO, né? E aí vai cair na pesquisa, você escolhe e vem aqui, ó. O que você está tentando navegar? Foi pelo celular? Você vem aqui, ó, conexão servidor, aplicativo no celular, site na internet, conexão do servidor, né? Ou outra. E aí você manda a mensagem. Isso aqui vai gerando um gráfico, tá? E aqui, ó, problemas mais relatados, aplicativo e o site. Praticamente a mesma coisa ontem, tá? E outras coisas com relação à postagem. A galera falando aqui, ó. Dia 28, não é isso aqui não, peraí. Aí a galera tá respondendo aqui, agora tá bom, né? Mas se a gente for pesquisar os dias anteriores, né? Ó, 27, aqui, ó. Peraí. Quem fica acordado assistindo esse não, a galera começa a usar como bate-papo, né? Dia 27, mas aqui já era meia-noite, ó. Então ninguém ia mais reclamar porque já tinha passado, né? Então eles usam até para bater papo aqui. Mas ontem, como vocês viram, tava down. Vamos voltar aqui, né? Ah, aqui, ó, continuando aqui, ó. Olha só, a Teta, a emissora USDT, está adquirindo uma participação de 30% na empresa de mídia italiana Bearwater, especializada em produção e distribuição de filmes, séries e podcast. Eles estão pegando e comprando áreas estratégicas de propaganda. Isso é propaganda, gente. Podcast, você faz um podcast, você está fazendo propaganda de qualquer coisa, tá? Ainda se tratando que a USDT está muito ligada à China, pode ser que ela está querendo fazer propagandas subliminares dentro dos países que ela está comprando isso. Lembra do Rumble? Pois é, ela também comprou parte do Rumble. Lembra daquelas terras lá? Aí já é outra coisa, é um investimento estratégico, né? Em pecuária e área rural, né? Então, eles estão com pretensão de adquirir até 50% de uma empresa que eu trouxe aqui um vídeo exclusivo. Então, fique por aqui para você saber que a Teta ainda está adquirindo. Tá aqui o Paulo Arduino anunciando. Esse cara é a marionetezinha lá da China. Ah, estou sentindo um cheirinho de xenofobia. Meu amigo, você não sabe de nada. Vamos lá. Seguindo aqui, né? A gente já falou que a Tether, o Ashley acha que ela não consegue, tá? Emitir. Os Estados Unidos vão controlar e é por isso que eles estão lavando esses bilhões de dólares lá no mundo todo. Você imagina, gente, o tanto de coisa que eles podem comprar com bilhões de dólares, né? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, existe um perfil chamado Mr. Pool que não é aparentemente o perfil original. Nós já estamos a 14 minutos, tá? Isso aqui é uma estreia. Fique atento para você aprender agora
uma coisa, nós estamos entrando na segunda fase do vídeo. Lembra que eu falei que a fase ia ter 3 fases? Eu não falei em fase, mas ia ter 3 sentidos aí. Uma coisa real, uma coisa do tipo de teoria da conspiração, e depois uma coisa que todo mundo achava, inclusive eu, e muitos nem sabem, e eu também não sabia, que era teoria da conspiração para nós, hoje é realidade. Tá? Então são 3 fases. Nós estamos entrando na segunda fase do vídeo. Presta atenção. Este Mr. Pool aqui, na realidade, existe este daqui, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Tem esse daqui, que aparentemente é o original, que só segue 2 perfis. E tem esse aqui que não segue ninguém. E tem 82 mil seguidores. Então eu fico entre esse e esse como sendo os originais, tá? Mas se você for pesquisar Mr. Pool, tem um monte na internet. Ó, vou colocar aqui e vamos escrever aqui, ó, Mr. Pool. Olha o tanto que aparece aqui. Até que apareceu pouco. Ah, se colocar o ponto é que aparece muito, né? Aí, ó. Não, apareceu pouco. Engraçado. Eu escrevi alguma coisa errada? Não. Tem hora que você vai pesquisar Mr. Pool, dá uma lista, tá? Mas aqui só apareceu essas 3. Engraçado, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Agora eu fiquei sem entender que antes de eu começar o vídeo, eu fui pesquisar e estava aparecendo uma listona. E eu queria até fazer ao vivo para vocês verem. Mas tudo bem, vamos seguir aí. Então, este daqui, já falei que eu acho que é o original, que ele segue 2 perfis muito estranho e que também cada um deles só segue entre eles. E esse daqui porque não segue ninguém e todo mundo segue ele, praticamente, 82 mil. E aqui, ó, tem alguns perfis aqui que às vezes você pensa assim, por que esse perfil, esse aqui, ó, por que esse perfil tá seguindo eles, né? Bom, ele aqui trouxe esse texto e tem uma partezinha no texto que eu fiquei intrigado, porque eu venho pesquisando em relação ao sistema, a série de Ed Nakamoto, na terceira série, né? E aqui diz uma coisa assim, ó. Paralelo, deixa eu ver se ele fala em paralelo aqui. Aqui, ó. Não mais a escravidão de juros, Rothschild, não mais a manipulação do BIS, não mais banco paralelo. Eu vou marcar só isso aqui, mas nós vamos ler o texto para vocês contextualizar o que eu estou querendo mostrar aqui. Isso pode ser uma teoria, porque primeiro que este perfil não é o perfil oficial, pelo menos que eu saiba. E o segundo é que aqui, ó, ele começa com boom, né? Aquele boom. Trump destrói o cartel bancário globalista, QFS está ativo. XRP é a arma. Fed está morto. Tudo aqui para nós que estamos doidos para ver o XRP valendo muito, é interessante, né? 25 de março, tá? O presidente Trump dá um tiro mortal na economia. O Quantum Finance System agora está ativo. Diz que no dia 25 ele assinou uma ordem executiva. É real, está funcionando, é alimentado por XRP. Presta atenção, tá? Já já nós vamos para a terceira fase desse vídeo. O Federal Reserve acabou, os Rothschild estão fora. A máfia bancária casariana desconectada para sempre. Um novo dólar nasceu e não é deles. Tá vendo que nós estamos falando de dólar? Nós acabamos de falar da Tether, né? Tá. A ordem executiva de Trump vincula o QFS ao a reserva do Tesouro dos Estados Unidos, cortando o controle globalista. Chega de SWIFT, chega de golpes fiduciários, chega de intermediários. Isso não é um ajuste de política, é um golpe financeiro. A fraude de reservas fracionárias acabou. Chega de imprimir dólares falsos. Chega de escravidão baseada em dívida. Chega de sanguessugas de bancos centrais drenando nosso futuro.
cada dólar será rastreável, cada transação será contabilizada. A mídia está em silêncio porque eles sabem que isso mata a grade de controle dos seus mestres. QFS é igual a 100% de rastreabilidade, liquidação em tempo real, transparência total. É a espada digital que corta direto a ilusão econômica do estado profundo. E o coração de tudo isso é o XRP. Já já eu vou trazer os dois comentários que refutam isso aqui ou tentam refutar, né? Sim, o mesmo XRP que eles tentaram destruir. Aí já faz um bom sentido, né? Mas vai vendo. O ativo banido, ridicularizado e temido pelos bancos centrais. É isso que dá poder ao novo dólar do Tesouro dos Estados Unidos, o dólar do povo. Trump não apenas reformou o sistema, ele o destruiu. Chega de inflação sem fim, chega de resgates falsos, chega de roubar seu trabalho para financiar guerras da CIA e armadilhas de dívidas do FMI. Os globalistas perderam sua impressora. A máfia casariana acabou. Não mais escravidão de juros Rothschild, não mais manipulação do BIS, não mais banco paralelo. Trump desligou a tomada. O Tesouro agora controla nosso dinheiro. Não os bancos estrangeiros. A América retornou ao volante. Não somos mais a colônia de parasitas da elite. O que vem depois? Apreensões, repatriações, colapso de ativos falsos. Eles não podem correr. Eles não podem se esconder. Cada cofre offshore, cada dólar lavado, cada mentira exposta. Este é o dia do julgamento financeiro. E este estado profundo sabe disso. Então deixe-os gritar, deixe os mercados entrarem em pânico, deixe a mídia mentir. A tempestade acabou de atingir seus cofres. Trump apertou o botão, as correntes estão quebradas e o povo ganhou. 25 de março de 2025, nunca se esqueça. Aí alguém responde aqui, ó, são esses dois comentários que vocês viram ali. QFS usa um sistema quântico para autenticar, operar e gerenciar dados pessoais. A criptomoeda opera um sistema de cadeias de bloco. Cada um desempenha um papel diferente. E tudo isso deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado antes que possa se tornar lei. Além disso, os países devem estar alinhados. A outra mensagem aqui é essa aqui, ó. Caro senhor Poole, você já observou uma baleia assassina na natureza? Ela nunca mataram a presa imediatamente. As baleias assassinas apenas estudam os dois e depois brincam com as suas presas. Um ato brutal que transforma a presa em uma marionete. A natureza é rigorosa. Alguns podem dizer brutal, mas a natureza garante a própria vida. Eu lembrei disso aqui, né? É um ato brutal que transforma uma presa em uma marionete. Lembra daquele cara lá do vídeo que eu trouxe para vocês, que eu não vou lembrar o nome do Bancor, eu acho que é Bancor, né? Que ele é criador desse Bancor, que tem uma ligação com a China, e o Trump escolheu ele para ser o secretário de Comércio Exterior, né? Uma coisa assim. E aí alguém comentou nos comentários dos vídeos que pode ser que ele vá acabar virando uma marionete do Trump para manipular as informações, para chegar informações erradas lá na China, antecipadas, tá? Ele fala uma coisa pro cara e o cara passa para a China já se prepara para dar o golpe fatal dela lá e eles mudam as estratégias do lado de cá. Então, eu lembrei disso. Por isso que eu trouxe isso aqui também. Sem falar que tem outros aqui que falam que esse Mr. Pool aqui é falso. Tá aqui, ó. Tá? Esse aqui diz assim, ó. Conta falsa, Mr. Pool desconhecida, né? Aí ele sorri. Fake Pool account, né? E alguém fala aqui também, não é um dos filhos do Rothschild não possui 8% de XRP? Saiu essa conversa, mas ninguém sabe, né, gente? Bom, lembra que eu marquei aqui, pedi para vocês se ligar? Agora nós vamos entrar para a terceira fase
do nosso vídeo em 25 minutos. Aqui, ó, quando a gente fala em não mais banco paralelo. Alguém conhece isso aqui? Hawala ou Havala, né? Havala. Eu vou ler só a origem aqui, ó. O sistema Havala teve origem na Índia em 2003. Eu falei, estava em dúvida em 2003 ou 23, né? O Havala, como conceito legal, foi documentado e encontrado evidências de que Havala remonta a 1327. Em uma publicação de Matias Charan, né, e Marcos Taube, com o título Evolução e Fundação Institucional do Sistema Financeiro Havala. Aí, nós não vamos pelo LinkedIn, não. Vamos por uma mídia, tá? BBC News, tá? Mídia mainstream, que diz assim: como funciona o sistema, né? Funciona Havala, um sistema financeiro informal que move milhões de dólares no mundo. Gente, informal quer dizer paralelo. É aquilo que nós lemos aqui, ó. Banco paralelo, tá? E é um sistema paralelo. E eu já conhecia isso aqui porque eu estou fazendo eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou fazendo a terceira série para vocês aqui de Jed Nakamoto. E aqui, num dos slides, só para vocês terem uma ideia, num dos slides eu já falo de Havala aqui, tá? Então eu tinha a fonte e estou aproveitando para trazer para vocês. Olha isso aqui. Transferir dinheiro de um ponto do planeta para outro sem tirá-lo do lugar, sem a participação do banco. Gente, isso é uma coisa muito louca, tá? Nem trocas de moedas ou formulários, tampouco o pagamento de altas comissões, apenas um emissor, um receptor e ao menos 2 intermediários. Frisa aí, né, vocês mesmos, tá? Apenas um emissor, eu emito, você recebe, e ao menos 2 intermediários. 2 intermediários, se precisar, tá? 2 intermediários para eliminar a maioria das intermediações e muito menos pessoas souber. E todos esses intermediários têm que ser de minha confiança e de sua confiança. Assim, explicado em 2 sentenças, é como funciona Hawala, um sistema de intercâmbio de divisas com séculos de história surgido muito antes dos bancos tradicionais. Havala sobreviveu por todo este tempo, não apenas à sua aparente simplicidade, mas também aos múltiplos benefícios para aqueles que utilizam. O sistema pode movimentar milhões de dólares no mundo todo sem que saiba com exatidão os montantes envolvidos, nem quem os movimentou, já que uma de suas características principais é de que seus intermediários raramente deixam registros das transações ou de seus usuários. Sacou? Isso representa um obstáculo na hora de rastrear a origem e o destino do dinheiro, o que pode servir a possíveis operações de lavagem de dinheiro, tráfico de droga e financiamento de grupos extremistas. Aqui nós só estamos vendo ele citar grupos extremistas, que armas, né? Financiamento para eles, né? Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Só que eles não falaram aqui tráfico de órgãos e de seres humanos. Para que eles iam pagar no sistema financeiro tradicional tudo isso, além tráfico de seres humanos e de órgãos, para ficar exposto? Não, gente. Tudo acontece na rede Havala, tá? Embora o Havala não... Eu vou falar uma hora Havala, outra Hawala, tá, gente? Eu não sei qual é. Embora Hawala não esteja ligado a essas atividades, né? Sei.
O sistema pode ser um instrumento usado para fins ilícitos, como explica Alberto Priego Moreno, professor de Estudos Internacionais da Universidade Pontifícia da Comilhas de Madrid, em uma conversa com a BBC News, tá? BBC News Mundo. De fato, o uso do sistema está muito disseminado no Golfo Pérsico, no Chifre da África e no sul da Ásia, e no mundo oriental em geral. Gente, esse sistema existe assim, ó, de palavra. Não existe uma declaração pública, não existe uma formalização jurídica, tá? Não existe uma empresa. Um, é um pensamento, tá? É uma história. E que você quer fazer esse tipo de coisa, você pode. É só aprender como que eles fazem aqui. Hawala é definido como um método tradicional e informal que funciona paralelamente a qualquer outro sistema bancário ou de envio de valores e que se baseia nos valores e na confiança compartilhada por seus intermediários, conhecidos como halawadas, né? Por exemplo, ela permite que uma pessoa em Nova York envie dinheiro para Islamabad, no Paquistão, sem a necessidade sequer de abrir uma conta em um banco. Olha isso, gente. Essa pessoa precisa apenas contatar um hawalada local e lhe entregar o dinheiro. Ó, sabe aquele fio do bigode? Meu amigo, tem que ter, porque se não tiver, ó, tá? Tem que ter respeito ao fio do bigode. Lembra das antigas? Pois é. Ele vai encontrar um hawalada local e lhe entregar o dinheiro em dólares, juntamente com uma contrassenha previamente acordada entre ele e o receptor lá. O que agora o hawalada também conhece. Então, tem 3 partes: emissor, destinatário, né? Emissor, receptor e o intermediário, que é o hawalada. O hawalada local então entrará em contato com um colega na capital paquistanesa para informá-lo o montante a ser transferido e a contrassenha lá para o receptor. O segundo hawalada entregará ao destinatário o montante equivalente em rúpias. Você viu? Ele mudou, ele trocou o dólar por rúpias, a moeda do Paquistão. Para confirmar que se trata da pessoa certa, ele lhe pedirá a contrassenha. Ou seja, lembra que tinha 2 contrapartes? Lembra que as contrapartes não conhecem a outra parte? O emissor conhece o primeiro intermediário e o intermediário conhece ele, mas esse intermediário, o primeiro intermediário, não conhece o receptor, tá? Então, nem o hawalada do receptor conhece o emissor. Então, fica aquela abertura ali, tá? E eles já fazem a troca, o câmbio entre eles lá. Aí entregará em rúpias, né? Nem em dólar. Toda a transação é realizada numa questão de horas. Os hawaladas ficam com uma pequena comissão. Ou seja, é como se fosse o banqueiro ou o doleiro, né? O cliente que envia a quantia economiza ao não pagar as comissões do banco tradicionais, e o receptor pode fazer o uso do dinheiro imediatamente como melhor lhe convenha. Um sistema para evitar roubos nesse trâmite aí, né? As origens do hawala não são claramente conhecidas, mas há quem associe à Índia, no contexto da Rota da Seda a partir do século 8 depois de Cristo. Aí nós vimos ali, né, no LinkedIn, no Wikipedia, né, as datas aqui. Remota de 1327,
mas eles dizem que até antes disso. A Rota da Seda foi uma rede de rotas comerciais que conectava o Extremo Oriente ao Sudeste da Ásia com a África e a Europa. Os roubos e a pilhagem eram frequentes. Então, comerciantes indianos e árabes pensavam em diferentes formas de proteger seus ganhos. A palavra hawala significa transferência ou transformar em árabe. Hawala. Os comerciantes usavam uma contrassenha que podia ser um objeto, uma palavra ou um gesto. Lembra? Podia ser uma concha, podia ser uma colher, tá? Ou uma palavra ou um gesto, né? Que se completava com outra igual, semelhante ou complementar, apresentada pelo receptor. Dessa forma, por exemplo, um exemplo aqui, tá, gente? Lembra que eu fiz um gesto assim? Aqui eu estou usando a mão esquerda. Se ele fizer o gesto assim e eles tiverem combinado que o outro deva fazer com a mão direita, a contrassenha bateu. Se ele fizer assim e o cara também repetir a senha dele e essa não for a senha, já era. Acabou ali, não tem negócio, né? Ou acabava em morte, porque um dos dois ia ter que morrer ali, porque um ia ter que deixar o dinheiro ou o bem, ou o outro não ia querer que aquele soubesse que você estava com uma senha, né? Aí, meu amigo. Então, já tá vendo aí como é que era a atrocidade financeira, né? E eu acho que ainda continua desse jeito. Dessa forma, ficava assegurado que o dinheiro e os bens que eles queriam trocar caíssem nas mãos corretas. Esse sistema é tão antigo que, para colocá-lo em um contexto, existe há mais tempo que o Banco do Hindustão, o primeiro banco estabelecido em Calcutá, na Índia, no final do século XVIII. Olha só, gente, é história aqui para nós, hein? Hoje, com as novas tecnologias digitais, é mais fácil realizar essas operações. Em vez de contrassenhas, envia-se códigos para cada transação por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. E com as criptografia, melhorou 1000%, né? Você não precisa de ter confiança na contraparte. Os hawaladas não são necessariamente banqueiros. Eles geralmente fazem esse tipo de negócio em paralelo a outras atividades comerciais. Por exemplo, o cara é um comerciante, vende roupa, vende joia, e aí faz esse tipo de transação aí. Seus centros de trabalho podem ser locais tão comuns como uma barraca de comida, uma lavanderia, uma agência de viagem numa rua qualquer em Nova York, Dubai ou Paris. Ou seja, isso aqui está distribuído pelo mundo todo. E só quem indica os hawaladas é que sabe quem são eles. Então, todos eles são praticamente ali a panelinha. Não tem como um banqueiro do BIS ficar sabendo quem é um hawalada, a não ser que ele tenha contato com um hawala, né, que é o emissor, e o emissor queira fazer negócio, né? Bom, mas por que as transações precisam ficar no anonimato? Porque muitas vezes o dinheiro não está declarado e porque em certas ocasiões não é completamente legal, explica Priego Moreno. Porque muitas vezes o dinheiro não está declarado, ou seja, é uma lavagem, né? É uma forma de fugir do Estado, é uma forma de comprar coisas ilícitas e vender coisas ilícitas sem que o Estado saiba, tá? Às vezes o cara paga para um pistoleiro dar cabo de outro lá do outro lado pagando um hawala, né? Um hawalada. E com isso ninguém fica sabendo quem foi. Você tá entendendo? Às vezes os usuários evitam ter que pagar impostos, outras vezes são remessas enviadas aos familiares e a seus países que querem garantir que os intermediários fiquem com menos dinheiro possível. Uma pessoa que queira enviar dinheiro dos Estados Unidos à sua família em outro país por meio de métodos tradicionais teria que cumprir várias
exigências. Lembra, agora a gente volta aqui, ó. Lembra dele falando aqui, ó, não mais a escravidão de juros Rothschild, não mais as manipulações do bis. Cadê? Aí ele fala mais aqui, não mais a extorsão. Cadê? Acho que foi antes. Aqui, ó. Chega de inflação sem fim, chega de resgates falsos, chega de roubar seu trabalho para financiar guerras da CIA e armadilhas da dívida do FMI. Os globalistas perderam sua impressora. Tem outras coisas que ele fala aqui muito interessante, tá? Aqui, ó. A fraude da reserva fracionária acabou. Chega de imprimir dólares falsos. Chega de escravidão baseada em dívida. Chega de sanguessugas de bancos centrais drenando o nosso futuro. Chega de intermediários. Chega de SWIFT. Chega de golpes fiduciários, né? Então, remonta isso aqui, ó. Uma pessoa que queira enviar dinheiro aos Estados Unidos, sua família em outro país, por meio dos métodos tradicionais, teria que cumprir tudo aquilo ali. Passar por todos aqueles golpes ali. Sem falar que a Swift criou uma fábrica de dinheiro com os seus intermediários. Cada intermediário que passa o dinheiro, às vezes poderia até passar de um banco ao outro diretamente, mas eles preferiam, ou até ter apenas um intermediário. Eles colocam dezenas de intermediários no meio do caminho para sacar dinheiro, né? Daquele pobre coitado que está enviando um valor, ele tem que colocar um valor a mais, bem a mais. Por exemplo, quer mandar $1.000, ele tem que botar lá 1.100, $1.200, porque esses 200 é rateado pelo caminho, né? Se ela utiliza o sistema bancário, precisa ter uma conta com uma certa quantia de dinheiro. Ao mesmo tempo, abrir uma conta bancária exige outras coisas adicionais, como documentos e identidades, status legal, etc. Outros serviços de transferências monetárias podem cobrar até 20% de comissões por operações internacionais. Quanto que eu falei aqui? De 1.000 para 200, 1.200, 200 dá quanto? 20%, tá aqui, ó. Nem lembrava mais que era 20% aqui que eles falavam aqui, tá? Só bateu certinho. Qualquer que seja o caso, talvez eu até esteja errado, né? Deixa eu ver aqui. $1.000 mais 20%. Isso mesmo, 1.200. Pensei assim, rapaz, será que não é 2%? Não é 20% mesmo. Qualquer que seja o caso, o usuário teria que se submeter a controles para evitar possíveis operações de lavagem de dinheiro. Com Hawala, nada disso é necessário. Sua eficácia baseia na rapidez e na economia do dinheiro. 43 minutos o vídeo, gente. Não tem como. Isso aqui é história para nós, tá? Para o Hawalada, é muito importante ter uma boa rede de contatos e usuário. Quanto mais contatos ele tiver, melhor funcionará o negócio. Por isso, ele deve cobrar pouco e oferecer a maior quantidade possível de vantagens. O Hawalada, que é a pessoa, é o intermediário desse Hawala, tá? Também precisa ser de confiança. Em algumas culturas orientais é muito restrito o tema da usura e dos juros. Para o Hawalada, é muito complicado cobrar muito dinheiro, diz Priego Moreno. Por isso, seu uso se estendeu tanto por culturas do Oriente Médio e da Ásia, diferentemente dos países ocidentais que têm controles mais restritos e a vigilância sobre as transações bancárias é maior. Algumas culturas confiam mais num Hawalada que num banco, porque o Hawalada obedece a redes familiares ou está relacionada com clãs. Então, ele gera mais confiança do que o banco consegue oferecer, diz Prego Moreno aí. Para Marina Martin, coordenadora departamental de História Jurídica do Sul da Ásia, no Instituto Max Planck de Frankfurt, Alemanha, os sistemas formais como Hawala e outros similares como o UNDI
tinham uma conotação muito mais formal no passado. Seu entendimento hoje em dia mudou, porque funcionam de forma radicalmente diferente dos bancos modernos. Bom, gente, aí tem aqui na mira, né, a vantagem do Hawala frente aos sistemas tradicionais não elimina seu principal obstáculo, a opacidade em relação a movimentar dinheiro com o sistema, o que faz com que a movimentação fique fora do alcance do governo e organizações internacionais. O fato de haver pouco ou nenhum registro das transações realizadas é um obstáculo para o rastreio dos valores, um ponto-chave na luta contra a lavagem de dinheiro. Os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos colocaram na mira das autoridades todo o sistema de um envio de dinheiro não tradicional como possível forma de financiamento dos grupos extremistas. As novas e mais restritivas regulações fizeram com que as transações internacionais que superassem poucos milhares de dólares ficassem mais trabalhosas, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Desde 2001, os Estados Unidos concentraram sua atenção no Hawala como um possível canal de financiamento de atividades militares, afirma Martin. Ou seja, vender e comprar armamentos entre nações utilizando o Hawala, não utilizar o sistema bancário. Vocês estão vendo aí, gente? O Hawala e outros mecanismos, isso utilizado pela defesa dos Estados Unidos, né? O Hawala e outros mecanismos informais esteve vinculado durante alguns anos a uma série de atividades legais que vão desde lavagem de dinheiro, corrupção política, até o comércio ilegal de partes de corpos. Meu amigo. Uma investigação do projeto de reportagem sobre crime organizado e corrupção em 2018 já dizia que o sistema de envio de remessa em Dubai incluía esquemas informais como o Hawala. Eram amplamente usados por milhões de trabalhadores estrangeiros que precisavam enviar dinheiro às suas famílias em lugares como Índia, Filipinas, movimentando mais de 33 milhões. Em 2016, o Departamento de Controle de Drogas dos Estados Unidos estabeleceu o vínculo entre uma complexa rede de lavagem de dinheiro entre a Colômbia e organizações libanesas Hezbollah, com conexão na Europa, de onde era transportado milhões de euros provenientes do comércio de drogas para o Oriente Médio usando o Hawala. Os fundos provenientes do comércio eram enviados de volta à Colômbia por meio de uma rede de contatos que utilizavam o Hawala, segundo o documento do DEA. Na região conhecida como Chifre da África, especificamente na Somália, os traficantes de armas podem movimentar milhões de dólares fazendo uso do Hawala. Segundo o Banco Mundial, o número de cada vez maior de remessas é enviado por trabalhadores migrantes a países em desenvolvimento, ajudando dessa forma suas famílias. Apesar do impacto da pandemia lá, os fluxos de remessas registrados oficialmente a países de renda baixa ou média alcançaram 540 bilhões em 2020, apenas 1,6% abaixo do total dos 548 bilhões registrados em 2019. Entretanto, a organização esclarece que o tamanho real da remessa, que inclui os fluxos formais e informais, é maior do que os dados informados oficialmente. Espera-se que, com uma possível recuperação global da economia, o fluxo de remessa de países de renda baixas ou médias registre aumento de 2021 e 2022, seja por meio dos canais regulares ou pelos informais como o Hawala. Bom, pessoal, então vocês descobriram aí, né, quem não sabia, que existe uma rede paralela operando no mundo todo, em especial nesses locais aí, né, como o Chifre da África, na Ásia, né, e pouco nos Estados Unidos, tá? Não tanto nos Estados Unidos, mas é uma forma deles enviar e receber, fechar negócios sem passar pelo crivo da receita, sem passar pelo crivo
sistemas de controle de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, tá? É por isso que existem as regulamentações, é por isso que o dólar da Tether não está sendo aceito pelos Estados Unidos, porque sabe que, de certa forma, eles não estão comentando, mas a gente já está vendo e se antecipando. Eles estão lavando dinheiro grátis, comprando instituições, empresas, terras, com dinheiro que não existe, dinheiro que eles criaram ali, cunharam eletronicamente, compraram Bitcoin, inflaram o Bitcoin, se não inflaram também até mesmo o Ethereum, e agora estão aproveitando para comprar, porque sabe que o cerco está afunilando. Eu não vou nem dizer fechando, está afunilando, porque o sistema chinês é tão maquiavélico que eles não têm medo. Eles estão seguindo a vida deles normalmente. Você sabe o que garante a China fazer tudo isso pelo mundo, apoiando esse tipo de negócio? Aqueles montes de bombas nucleares que eles têm, né? Eles estão confiando muito. E eles têm muita tecnologia já desenvolvida, tá? Mas a gente sabe que eles são doidos para os Estados Unidos entrar numas com eles, porque eles querem mostrar todo o potencial. Eu tenho para mim que a China ela torce tanto que os Estados Unidos deu o primeiro passo, que eu acho que eles têm uma vontade imensa de dizimar todo os Estados Unidos, dizimar, sabe? Porque a fronteira que protege a liberdade no mundo hoje está sendo os Estados Unidos, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. História misturada com o sistema financeiro e informações sobre a história do dinheiro, né? Mais uma história sobre o dinheiro. Lembrando que a ideia de Ryan Fug saiu desse Hawala, tá, gente? O Ripple Pay saiu do Hawala. Foi a partir do Hawala que ele teve essa ideia de criar um sistema de troca de dinheiro entre pessoas, né? Só que, como a gente viu, acho que ontem, é necessário ter uma confiança lá no sistema do Ryan Fug. Depois veio o Jed McCaleb e criou um sistema onde não precisa ter a confiança. A confiança é a garantia criptografada, tá? Não tem uma contraparte e nem que você ter confiança na outra parte. Você só faz o negócio, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí, participe. Você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.